Dias Gloriosos, capítulo 16, Morte e Renascimento. O ser integral é viajante da eternidade, realizando seu progresso etapa a etapa, de tal forma que as experiências vividas em cada jornada carnal estabelecem os mecanismos da evolução em referência à próxima, facultando-lhe intermino desenvolvimento. Desde quando criado, experimenta as incessantes transformações que o fazem desabrochar, arrebentando a masmorra que se encarcera e crescendo na busca da sua destinação eterna, a perfeição relativa, que ainda não lhe é dado vislumbrar por falta de recursos e aptidões que lhe capacitem o entendimento em profundidade. Cada realização conseguida se lhe esculpe de forma irrecusável nas tecelagens mais delicadas da organização sutil, que é o perispírito, o veículo modelador que lhe programa os futuros comportamentos para o processo de adiantamento moral no campo da matéria. Constituído de energia específica e plasmática, esse corpo intermediário encarrega-se de registrar todas as ocorrências morais e mentais que deverão consubstanciar a futura forma, o mecanismo de recuperação, o instrumento de conversão de valores que são necessários, tendo em vista a própria depuração. Em face da conduta durante a existência física, de certo modo, vão sendo delineados os processos para a libertação pelo veículo da morte, cuja ocorrência é muito mais grave do que pode parecer ao observador menos cuidadoso. Morre-se ou desencarna-se conforme se vive. Os pensamentos e atos são implacáveis tecelões que se responsabilizam pelo deslinde final que liberta o espírito do corpo. Desse modo, a ocorrência terminal, encarregada de produzir a desencarnação, é resultado de todo o processo vivido durante o estágio orgânico. Cada qual experimenta o curso libertador de acordo com o procedimento mantido, enquanto encarnado, o que se lhe transforma em futuros programas existenciais. Uma desencarnação violenta não apenas produz grande perturbação, como também poderá responder pelo difícil porvindouro processo de renascimento corporal. O suicídio, largamente programado, produz-lhe funestos traumas, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida, desde a gestação, com numerosas complicações antes e durante o parto. Isso quando não é malograda por insucessos muito dolorosos. O enforcamento, por exemplo, elabora um renascimento sob a constrição do cordão umbilical em grave asfixia. O envenenamento estabelece o recomeço sob lesões cerebrais irrecuperáveis resultantes da anóxia. O afogamento gera ruptura da placenta antes do parto. O despedaçamento do corpo, porque se atirou das alturas ou sob veículos pesados ou mutilações propositais, programa retorno sob posição inadequada, com impossibilidade de liberação ou dá lugar a deformações congênitas, tais como desestruturação do conjunto orgânico e outras anomalias graves. A forma angustiante do renascimento não impede, antes se vincula à existência que se fará assinalar pelos efeitos danosos do autocídio, que é sempre um mecanismo vergonhoso e cruel para o espírito que força a ausentar-se da matéria. Ninguém, portanto, se evade impunemente dos deveres
sem que não volte a encontrá-los mais complexos e exigentes para serem solucionados. São as condutas suicidas que respondem pelos processos degenerativos a que são submetidos muitos indivíduos que passam na Terra a arrostar as consequências dessa insanidade, dessa rebeldia contra as soberanas leis. O ato desastroso mediante o qual o infrator deseja fugir da consciência mais se lhe fixa impondo repetição do fenômeno da morte, para aprender como respeitar os impositivos da vida. Por outro lado, quando a partida da Terra se dá por acidentes que produzem grande pavor, esses podem comprometer o futuro retorno à matéria através de sofrimento cáustico, que por sua vez se refletirá como aflições incessantes durante a jornada por vindoura, apresentando dores e conflitos inquietantes. A criatura humana está sempre a semear e a colher dentro de um fatalismo de que não se pode evadir, porquanto o mesmo constitui um meio salutar e único para o desenvolvimento de todos os valores que se lhe encontram íncitos. Morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do fenômeno da vida, porque o espírito é o determinante da própria experiência iluminativa. Tudo quanto elabora mentalmente e transforma ou não em ação, se lhe constituirá patrimônio pessoal, adquirindo mais significado quando concretizado através dos atos. O pensamento é poderoso veículo, não apenas de comunicação e de crescimento individual, mas também de energia vigorosa que se movimenta no universo, força co-criadora que o espírito possui para ascender do primarismo a cumeadas do progresso. Por isso mesmo, deve ser muito bem direcionado, porque a toda emissão de onda mental corresponde uma sintonia equivalente, que se transformará em construção feliz ou desventurada, conforme o conteúdo de que se faça portadora. As marcas de nascimento, mais do que procedentes de fatores genéticos, são sinais programados pelo espírito, consequentes à forma como lhe ocorreu a desencarnação anterior e que se imprimem nos códigos do DNA, qual se dá com os fenômenos do parto feliz, complicado ou mal sucedido. Antigo refrão assinala: tal vida, qual morte, e podemos acrescentar que, de acordo com a morte, assim será o recomeço da vida.